Bom, o tema que eu escolhi para isso foi um tema que com relação à simulação, né, de processos, né, eu sou engenheiro de controle e automação, então o comportamento dos processos, né, industriais e qualquer tipo de processo, né, ele é importante para a gente, né, e saber como controlá-lo. E uma das ferramentas que a gente abre mão aí largamente são os simuladores, né, por exemplo, o MATLAB e o Scilab. Então, no projeto ele tem o objetivo, né, de desenvolver as técnicas, né, de programação, né, para se criar um simulador de processos dinâmicos. Então, um dos objetivos é esse, né? Faz parte do objetivo, né, desenvolver um sistema, né, que comprove a eficácia desse código, dessas técnicas, né, e o sistema ele deverá ser web. Não é o objetivo desse projeto, né, desenvolver um sistema de simulação para o usuário final, lançar na internet para qualquer um utilizar. Isso depende de fazer uma interface amigável para os usuários, e isso leva muito trabalho e não seria escopo desse projeto por conta do tempo, né, e dos recursos. Também não é objetivo criar modelos fiéis à realidade, né? Vocês vão ver alguns exemplos que eu fiz para comprovar o funcionamento do sistema, mas não serão modelos, o projeto em si não é fazer um modelo matemático de um sistema tal, né? É apenas o simulador em si. Por que fazer isso? Bom, no ano retrasado eu tive no Rio de Janeiro participando do Congresso Rio Automação, da IBP, né? E naquela noite eu vi um dos professores que apresentaram os projetos, né? Ganhando 2 prêmios, né, por fazer projetos baseados num simulador da Petrobras de poços de petróleo, né? Então ele teve boas ideias, né, conseguiu desenvolver e criar um projeto baseado em simuladores, né? Então isso me chamou muita atenção, né? Ainda mais no país que a gente está, né? Com relação às estruturas das universidades, né? A gente tem muita limitação com relação ao laboratório e materiais, aquisição de materiais e tudo mais. Então, aqui para a gente, a utilização de simuladores é uma solução de baixo custo, né, que você pode fazer mais com menos recursos, né? Isso na universidade, né, no campo das empresas, né? Você pode fazer melhorias, você pode criar avanços no seu processo, né, sem necessariamente fazer no físico, você pode testar antes, ver como é que ele vai se comportar, né? Isso garante segurança para as pessoas e a organização, né? E diminuição dos custos, né? Referente a desenvolvimento de modificações do processo do produto. Você consegue testar antes e já ter lá a sua modificação redonda antes de implantar no físico, né? Antes de comprar material, instalar e tudo mais. Então, isso seria o porquê da minha motivação de fazer isso. Bom, alguns conceitos são importantes aqui para entender, né? O que é um processo, né? De acordo com o livro Ogata, né? Processo é uma progressão de acontecimentos, transformação, né? A gente, claro que o meu foco é mais processo industrial, então, por exemplo, o processo de aquecimento de óleo térmico para uma torre de destilação de petróleo, né? O aquecimento daquela substância é um processo dinâmico, né? Ele muda com o tempo. A variável temperatura muda com o tempo. O que é um sistema de controle? É o que controla, é o aparato, né, que controla a progressão de acontecimentos, né? Por exemplo, o mesmo exemplo, né, para você aquecer, né, esse óleo térmico, você precisa de um forno que tem um queimador, tem um gás combustível que vai queimar e vai aquecer esse óleo térmico, né? Então, a vazão do gás é algo que você controla, né, para dar poder calorífero ao forno para aquecer esse óleo térmico e aí você conseguir fazer o seu processamento do petróleo. Isso é apenas um exemplo, ele é um dos exemplos que eu vou citar. Alguns exemplos que eu botei aqui, né, de processos dinâmicos que podem ser simulados, né? Por exemplo, o comportamento de um poço de petróleo, comportamento da vazão de um vaso de pressão, comportamento de um tanque de petróleo, né?
um comportamento de um navio em relação ao mar, né? Mas esse conceito, né, de processo, ele se aplica a todas as áreas, né? Não necessariamente ao petróleo e gás, não necessariamente à industrial, né? Mas é um conceito bem amplo. Bom, para a gente partir para o simulador, né, como a gente representa isso, primeiramente, matematicamente, né? Eles são representados por equações diferenciais no domínio do tempo, né? Eu dei um exemplo aqui, um sistema que tem uma caixinha que tem uma massa tal, tem uma mola, e você tem ali um coeficiente de atrito, uma viscosidade, que for, né, que vai amortecer, né? Você tem essa equação diferencial aqui, que representa matematicamente isso, esse sistema, né? Então, quando você lança essa equação aqui, né, você lança um gráfico com relação ao tempo dessa equação, você vai ter um comportamento parecido com esse, né? Vamos supor que você começou do zero aqui, né, com o seu bloco aqui, fora da posição de equilíbrio, né? Então, quando você iniciou, ele vai buscar a posição de equilíbrio, né? Ele vai passar, vai voltar, até ele se equilibrar, até ele ficar naquela posição onde ele deveria estar, né? É claro que isso aqui é muito importante, né? Quanto maior a complexidade da equação, da sua representação matemática, maior a proximidade com a realidade, né? Você pode ter modelos mais simples, pode ter modelos mais realistas, né? Outra forma de representar, né, esse processo é através de diagrama de blocos. Você transforma essa equação diferencial, né, em um sistema de blocos, né? Isso é só mais uma forma de representar as equações diferenciais que representam matematicamente aquele sistema. Bom, representação matemática de um sistema de controle, né? Também é por diagrama de blocos, né? Eu dei aqui um exemplo de um controlador PID, né? E esse sistema, esse bloco aqui chamado sistema, seria representado também por um diagrama de blocos, né? Então, você também pode representar o sistema de controle através, né, de diagrama de blocos. Dei aqui alguns exemplos de dois softwares, né, que já são largamente utilizados, né, para simulação de processos, né, que é o Scilab e o MATLAB, né, a ferramenta que você consegue utilizar para desenhar o seu sistema baseado em blocos, né, seria o Xcos do Scilab e o Simulink do MATLAB, né? Então, basicamente é assim, você desenha aqui nessa figura aqui que tem os bloquinhos, você desenha ela e tal, quando você bota no play, ele calcula o resultado e mostra um gráfico, né? Esse diagrama de blocos aqui, ele representa essa equação diferencial que representa esse diagrama, esse sistema aqui de bloco, massa, mola, amortecido. E, né, o que você tem é como saída, né, essa curva, né, que ele se estabiliza em determinado ponto de equilíbrio. Bom, né, o objetivo é esse, é criar algo semelhante a isso, né? Então, qual foi a ideia, como foi construído, né? Aqui eu dei um exemplo de como foi construído esse software, né? É um software web, ele foi designado, né, em JavaScript, baseado nas linguagens web, né? Então, ele tem aqui, né, um objeto, né, que contém um outro objeto dentro dele chamado blocos, certo? E contém todos os blocos daquele modelo, né? Para esse exemplo aqui do lado, o bloco A e o bloco B, né, ele tem aqui um objeto chamado A e um objeto chamado B, né? O objetivo desse objeto A é somar a variável x1 com x2, né? Vai dar uma saída x3, e o bloco B ele vai multiplicar a entrada x3 por 2, né? Então, ele faz exatamente isso aqui, né? O bloco A, ele tem como o valor da entrada 1, o valor 5. Né? Como a entrada 2, ele tem o valor 7. Né? A saída ainda é 0. E ele é um bloco do tipo soma, né? Quando esse bloco ele for chamado pelo ciclo, né, do software, né, ele vai chamar a função soma. Essa função soma
ela soma a entrada 1 com a entrada 2, que no caso é 5 mais 7, né? E vai escrever na saída desse bloco, né, o valor, o resultado, 12. Quando for chamada o bloco B, né, ele vai ler aqui, multiplica 2, né, o tipo do bloco multiplica 2, então ele vai chamar a função multiplica 2. Né? Ele vai pegar a entrada 1. A entrada 1, no caso, é o A, a saída do bloco A. Né? Então, ele vai pegar essa saída aqui, 12, vai multiplicar por 2 e vai escrever na saída do bloco B. E assim por diante. Né? Bom, então, de modo geral, o software funciona dessa forma. Né? Quando você dá o play, ele chama uma função chamada tick, que ela fica se repetindo a cada 10 milissegundos. Né? Então, a cada 10 milissegundos, essa função tick, ela vai chamar, né, o seu modelo, certo? E seu modelo contém blocos. Cada bloco, ele vai chamar a sua função, certo? O tipo de função. Se for um bloco soma, vai chamar um bloco soma. Se for um bloco de integral, vai chamar um bloco de integral, certo? Então, essa função A, ela vai escrever na saída do bloco A o valor do resultado, certo? O bloco B vai ler a saída do bloco anterior a ele, né? Então, assim por diante, ele vai percorrendo todos os blocos e vai atualizando cada valor individualmente, né? Bom, você pode pausar, você pode dar o stop, né, nessa sequência de acontecimentos, né? Bom, aqui só uma curiosidade, né? O método, né, que eu utilizei para fazer as derivadas integrais foi o método da aproximação retangular, né? Que para você ter uma equação diferencial você tem que ter integrais e derivadas e tudo mais. Então, basicamente, a integral ela acumula o valor anterior, né, com o valor atual, né, e divide pela sua partícula de tempo ali, né, pelo seu diferencial de tempo. A derivada é exatamente igual, só que em vez de acumular o valor, ela subtrai o valor, né? Bom, primeiro teste, né, foi ter essa equação característica aqui, né, característica de um sistema de segunda ordem. Um sistema é uma função de transferência de segunda ordem, né? No caso aqui não é uma função de transferência, é uma equação diferencial, mas ela representa uma função de transferência de segunda ordem, que é algo bem emblemático, né, na engenharia de controle e automação, né, que representa esse sisteminha aqui, né. Então, fiz aqui o hardcoded, né, os blocos, né, e quando pus para rodar, ele dá essa curva característica, né, perfeitamente igual os softwares que eu havia citado acima. Bom, trazendo um pouco aqui para a nossa área, né, da automação, da petróleo e gás, citei aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o Active Heave Compensator, né, ele faz um amortecimento da coluna de perfuração de uma sonda de perfuração, né, para evitar o desgaste demasiado da broca no fundo do poço, né? Você tem um sistema de amortecimento, né, de uma massa muito grande, basicamente assim. Ele funciona da seguinte maneira: você tem aqui o seu top drive, né, com a sua coluna de perfuração, você tem um cilindro de amortecimento, certo? Então, quando ele está funcionando com esse cilindro, é como se fosse um amortecedor normal de carro, né? Ele vai amortecer um pouco a oscilação do Heave. Quando você entra com o Active Heave, né, o compensador ativo, você liga esses 2 cilindros aqui para poder, né, ele ler o sinal de Heave gerado por um equipamento chamado MRU, né, e baseado nesse sinal, ele consegue identificar qual é o deslocamento vertical, né, do Heave e consegue acionar esses 2 cilindros aqui para compensar melhor ainda, né? Sim? 1 minuto. Ok. Né? Foi interessante aqui, né, que esse trabalho foi um trabalho utilizado por uma universidade de Kristiansand, né? Ele utilizou um simulador, né? Bom, então eu procurei fazer um sistema similar a esse aqui, né? Esse aqui é o diagrama de blocos desse sistema, né? Esse aqui é só uma ilustração, esse vermelho aqui. Então, para um Heave, né?
de período, 10 segundos, né, e meio metro de amplitude, né, o CMC, que é o sistema passivo, ele se comportou dessa forma, atenuando, né, e o Active, né, quando você liga o Active, o sistema ativo, ele atenua ainda mais, né. Eu fiz outros 2 exemplos, né, que estão bem ilustrados lá no trabalho, né, seria o separador trifásico, né, e também um sistema de um forno de óleo térmico de uma refinaria de petróleo, né. Ele também tem um comportamento conforme o esperado, né. Bom, a conclusão, né, o sistema ele funcionou, né, conforme o esperado, né. Os próximos passos seriam criar uma interface gráfica amigável, né, um diagrama de blocos, né, para você interligar o diagrama e conseguir fazer modelos mais complexos, mais próximos à realidade, né, lançar um sistema web gratuito, né, e fazer parceria com as universidades, principalmente com o IFE aqui que eu estudei, né, para mostrar para os alunos, né, a capacidade que tem de você criar modelos matemáticos através de simuladores, né? E é mais ou menos isso.